Episódio 5, Depois da chuva. Quando finalmente eu consegui sair do ciclo do abuso, depois de tantos anos, parece que a vida me trouxe uma trégua. Levantou uma bandeira branca. E aí eu tive um período de calmaria. A Isadora estava crescendo. A minha mãe estava se recuperando do luto do meu pai. Nesse tempo, o escritório já não era mais na minha casa. E a vida estava andando normalmente. Respirei e falei, ufa, finalmente, tranquilidade. Muito bem. Só que durou pouco. Porque minha casa foi assaltada. Não uma vez, duas. Em uma semana. E aí eu tive que tomar uma grande decisão. Me mudar. Mudar da casa que eu cresci. Mas não bastava eu mudar de casa, eu mudei de cidade. Eu quis recomeçar a vida. Por isso que eu digo que a minha vida é feita de muitos recomeços. Depois de poucos meses, uns 5 meses, 6 meses, não sei, eu tava cansada de ir todo dia pra São Paulo, pegar estrada, trânsito. E aí eu decidi que eu traria o escritório pra cá também. E aí eu fiz. Só que, como eu comecei em casa, eu tinha muita vontade de ter um escritório numa casa comercial. Queria ter fachada, marcenaria. E aí, nessa mudança, eu achei uma casa maravilhosa. Uma casa na minha rua, imagina, na rua que eu morava. E eu montei o escritório. Fiz uma fachada massa, assim, comecei a trabalhar e aquilo muito, muito animada, porque eu achava que uma casa comercial tinha espaço para crescer. Nesse tempo, eu tinha 9 anos de escritório. E a minha irmã trabalhava comigo. Então, depois de 4 meses que eu me mudei para essa casa comercial, o escritório mudou. Eu recebo uma ligação da minha irmã. Eu não tinha chegado no escritório ainda, ela falou, corre pra cá. Corre pra cá que tá enchendo. E aí, em fevereiro de 2020, nesse dia, eu cheguei no meu escritório e tava tudo debaixo de água. Deu uma chuva torrencial em São Bernardo. E eu perdi tudo. Quando eu cheguei e vi tudo alagado, aquele sonho da casa comercial, aquele sonho do escritório, eu paralisei. Eu literalmente paralisei. Tava chovendo muito ainda. E esse escritório, ele era numa descida. Ele era na parte de baixo da descida. E eu tava mais em cima, assim, olhando. Eu sei que eu desci debaixo de chuva. Tomei chuva, deixei a porta do carro aberta, porque eu tava completamente fora, assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Depois de 9 anos eu perdi tudo. Perdi toda a estrutura de escritório, o meu trabalho, a minha vida. Eu não sabia mais o que fazer, não sabia se eu ia procurar um emprego. Eu fiquei sem saber. Eu sei que no dia, como eu disse, estava chovendo muito. E minha irmã pôs as coisas na calçada, o que dava nesse lugar mais alto, o que dava para salvar, enfim. Eu sei que eu sentei em uma das cadeiras que estava lá, que estava na calçada, ou no meio da rua, eu não lembro bem essa parte. Eu só lembro que as minhas lágrimas, elas se confundiam com a chuva. Não dava para saber o que era lágrima e o que era chuva. Eu sei que tinha muita lágrima e muita chuva. E naquele momento, a única coisa que eu soube dizer... Eu não falei nada, não consegui me mover. Eu só lembro de falar assim, declarar bem alto. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele vai se levantar. Eu
não entendia o que estava acontecendo, não entendia o porquê, não entendia por que eu tive que passar por tanta coisa, apesar de tantos privilégios também. Não entendia por quê. Só que não bastava, né? Um mês depois foi decretada a pandemia. E aí, eu não tinha escritório. Eu não tinha cliente que poderia vir mais até a mim, porque estava tudo parado. A coisa não foi fácil. E eu tive que ser forte mais uma vez, eu tive que ter coragem mais uma vez, eu tive que ter propósito mais uma vez. Eu tinha 2 pessoas que dependiam de mim, minha mãe e minha filha. E aí foi quando eu comecei a me posicionar na internet, porque as pessoas estavam em casa. Foi quando essa coisa da advogada de família, com perspectiva de gênero, que cuida de mulheres, que aí foi quando as pessoas começaram a me conhecer. E em setembro de 2020, daquele mesmo ano, eu reinaugurava o escritório. Me arrepia de falar. Porque quando eu vi tudo debaixo d'água, eu achei que eu não ia conseguir mais. Eu achei que eu ia ter que parar tudo, procurar um emprego. Mas Deus faz muito mais que a gente pensa, que a gente espera, ou que a gente deseja, né? E a lição que eu tenho dessa história, que também vai além dos autos, porque as pessoas não têm a mínima ideia que isso aconteceu. Coisas que a gente construiu, elas podem ser destruídas. As coisas que a gente constrói, que a gente luta, elas podem sim se perder. Mas aquilo que essas mesmas coisas constroem na gente não se perde. E desde o começo, esse escritório, ele foi construído dentro de mim. E é por isso que eu digo que muita coisa, aliás, as coisas mais legais da minha vida, elas estão todas além dos autos. Até a próxima.